Boa noite a todos, saudações a cada um dos senhores e das senhoras que acompanham o nosso trabalho. Sempre com muita alegria que nos encontramos nesse momento, partilhando deste conhecimento que auxilia na absorção, sendo mais direto, né? Na compreensão do que compete à caminhada iniciática. Claro, estamos falando aqui da caminhada dos valores, dos termos que nos conduzem à compreensão e aplicação daquilo que começamos no episódio anterior a respeito dos vícios e das virtudes. Este é um ponto interessantíssimo de ser sempre salientado na terminologia destes conceitos chamados de vícios e virtudes, que sempre gosto de lembrar, os vícios são os nossos maiores instrutores e as virtudes, muitas vezes, aquelas que mais nos iludem. Não entendam esse ponto de uma forma controversa. É um paradoxo. Somos sempre aqueles que traremos, aquele que está acostumado à caminhada iniciática, a caminhada dentro da tradição esotérica ocidental, sabe que nós sempre teremos paradoxos, metáforas, redundâncias, que são necessárias. Tá? Mas, pontuando essa questão, os vícios são aquelas ferramentas que apontam as nossas falhas diárias. A partir do momento que nós reconhecemos esses vícios na nossa caminhada e aprendemos a controlá-los, a subjugá-los, nós temos aqui, assim, uma ferramenta muito importante para o nosso trabalho. E na questão das virtudes, toda a busca por virtudes, por nos trabalharmos, imaginando que somos seres extremamente virtuosos, acaba gerando em nós uma plasticidade. Quando eu uso esse termo plasticidade, é daquilo que é facilmente moldável. Percebam? É muito fácil para nós pensarmos, eu vou aniquilar os meus vícios, vou me tornar uma pessoa extremamente virtuosa. Né? Não existe isso. Nos cabe reconhecermos, antes de mais nada, em nós, na nossa caminhada, os nossos vícios capitais, aquele que mais pesa na nossa caminhada. Cada um de nós vai ser nativo de algum desses vícios, e depois, no momento que você subjugou-o, assim como aquela imagem de São Miguel Arcanjo, de São Jorge, controlando o dragão, a cabeça do dragão, né? Nunca ele fere, né? Ele sempre subjuga, quer dizer, ele está mantendo aquilo ali sob domínio, subjugado. Assim como diversas imagens das virgens que tocam a cabeça da serpente com a ponta do pé, quer dizer, acalma-te, fica aí. Em imagens onde nós vemos o ferimento, isso já é algo que é controverso. Tá? Aqui esse ponto salientando sobre os vícios. A respeito das virtudes, não adianta eu pegar os conceitos das 7 virtudes e trabalhar diariamente. Gente, esses são valores a serem percebidos, a serem filosofados da nossa parte. Mas não quer dizer que nós vamos ter essa virtude diariamente em nossas vidas. Percebam, isto é uma lucidez, é trazer esse conceito, esse assunto com pés no chão para vocês. Não é iludi-los, fazer com que vocês peguem lá aquele catecismo de capinha amarela e decorem para se tornarem verdadeiros católicos, né? Esqueçamos, gente, esqueçamos desses valores. Essas situações exotéricas são muito importantes para nós trabalharmos, conhecermos conceitos, doutrinas, enfim, mas
é a caminhada iniciática que nos compete. É dentro do templo, é habitar este pequeno universo, esta representação microcósmica do macrocosmo, que é o templo, né? E quando falamos em templo aqui, não estamos apenas falando de um templo físico, estamos falando também do templo do nosso coração. Lembrando sempre a todos, a nossa linguagem sempre estará muito alinhada com os ideais martinistas. Percebam, isso nos leva a toda uma concepção de uma amplitude, trabalhando as ciências sagradas em nosso dia a dia, dentro do nosso merecimento, dentro da constância que nós conseguimos dedicar a isso. Ok? Novamente, agradeço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, acompanhando a transmissão que sempre é feita no Instagram, ou se não assistindo a posteriori, isso salvo no nosso canal no YouTube, A História da Luz. Antes de fazer a nossa oração inicial, eu gostaria de lembrar a todos que hoje, dia 25/10, é aniversário do passamento, da transição do nosso venerado mestre passado, Gerhard Anaclet Vincent Ancosse, ou seja, Papus, ou Tal Vincent. Este mestre para nós é uma das figuras mais importantes para o martinismo tradicional, não apenas da tradicional ordem martinista, porque existem inúmeras ordens martinistas. Todo esse trabalho realizado por Papus foi importantíssimo para que a caminhada dos martinistas hoje tenha uma certa constância, uma programática, além de toda a validade que é dada em cima dos seus escritos. Então, uma obra muito importante. É claro que alguns equívocos, alguns valores, alguns juízos apressados, não apenas dele, mas também de todos aqueles envolvidos naquele círculo daquela época, da Belle Époque, do ocultismo na Europa. Mas, então fica aqui esse nosso momento de gratidão à memória deste venerado mestre do passado, Gerhard Anaclet Vincent Ancosse, também conhecido por Papus. Então, nossa prece de abertura, pedindo sempre ao grande Deus, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, um exemplo para todos nós, ao sopro do Santo, ao Espírito Santo, Ruach HaKadosh. Pedimos que enviem para nós as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsabaot, dos Beni Elohim, do Arcanjo Micael e do nosso sempre docílimo presente Anauel. Que assim seja. Vamos então, meus caros senhores e senhoras, para a nossa parte 2 do estudo dos vícios e das virtudes. Iniciamos na semana passada, então no programa anterior, o nosso estudo sobre vícios e virtudes. E dentro da nossa habitual programática, iremos hoje então tratar sobre aquilo que compete particularmente aos vícios, ou também conhecidos por pecados capitais. Nesse contexto, vale sempre a pena lembrar, sempre é necessário voltar a esse ponto, aonde quando falamos de vícios e virtudes na caminhada iniciática, quando relativo a vícios, nós não estamos falando de nada que esteja ligado a dependências químicas, enfim, a todos esses vícios que a modernidade nos conduz, né? Ao remédio, ao jogo, à compra,
a violência sexual, enfim, não é nesse ponto. Quando falamos de vícios, nós falamos de pecados capitais, ou seja, aqueles que são originadores de todos esses processos nefastos na vida do ser humano. Necessários, é claro, pois, voltando àquilo que já foi dito e que sempre é lembrado, são nossos maiores instrutores. Mas um instrutor de chegar ao ponto de nos vermos refletidos naquele velho homem e perceber por A mais B que são pecados desnecessários de serem continuados. A partir desse ponto que nós subjugamos, encontramos esses vícios, determinamos eles nos nossos protocolos diários, nós, como diz o meu querido irmão mais velho, Nelson Real Júnior, meu instrutor de cabala, pegá-lo na coleira e levá-lo passear no shopping, entendem? É uma bela de uma metáfora. Conduzi-lo à rédea curta. Dissolver o vício é a mesma coisa que guardá-lo e pegá-lo de volta numa outra caixinha. Perfeito? Avancemos então. Estes, os vícios, talvez sejam o que de melhor trata da temática, de um conceito muito comum do bittersweet, ou seja, o doce amargo, do processo de cura dos remédios. É um elixir, digamos, a partir do momento que você destila isso, resume, encontra esse vício, ele torna-se um elixir para você, porque você vai percebê-lo agindo e neste momento automaticamente vai colocá-lo no seu devido lugar. O termo, então, do bittersweet, do doce amargo, do remédio, remete, então, ao que temos e que vivemos após momentos de grandes provas da vida. Neste ponto de nossas vidas, do triunfo após as provas, do forjado, do ferro forjado, né, a fogo, a muita martelada, aquilo que dá dureza ao aço, que dá dureza a uma espada, que torna essa espada durável, resistente aos golpes, e que também a torna principalmente maleável a estes mesmos golpes. Essa é uma conquista feita à base de tempo, de paciência, de dedicação, mas também de técnica, de capacidade, de domínio das situações. Assim que é feito e assim que sempre será. Não é fácil de fazer, sabemos muito bem, mas não é impossível de ser realizado. O domínio que se faz necessário entre corpo e mente são os principais movimentos que se fazem presentes nesse trabalho que pede força e foco, e na medida do possível, da totalidade dos esforços de um buscador, ou de você. Dominar sua capacidade de interação e percepção com o meio que manifesta o início da ação de cada um dos vícios no seu eu é uma ação permanente, ou senão, da sua eterna, plena vigilância, ou ainda da sua possível vigilância. Aos poucos e agindo com constância e também sempre com a aceitação da sua condição humana, as conquistas serão gradativamente atingidas. Todos esses passos, meus caros, constroem a meritória caminhada da senda da auto-iniciação, ou seja, daquilo que nos leva ao caminho dos realizados, dos adeptos. Os tempos e períodos nessa caminhada variarão conforme a dedicação e as possibilidades físicas e também materiais do caminhante, sem existir aqui um tempo mínimo ou máximo de sua dedicação ao trabalho de domínio dos vícios. Mas, lembro-lhes bem, é feito de constância esse trabalho, senão este andar se perde, ele caduca. Se deixar para amanhã, você estará deixando sempre para amanhã. E amanhã é sempre amanhã, ad eternum. Viver o ato é viver ele no presente, no hoje,
pois, saiba, nunca deixes para tarde o que podes realizar pela manhã, nos lembra bem o tão conhecido adágio. Essa sede pela ação, pela busca pelo prático, em certos momentos, cria no buscador o impulso mestre, o alento motor, que ele moverá automaticamente contra o objeto que ele corrompe, ou seja, o objetivador de seu impulso diário de prosseguir contra os rumos que lhe roubava o ímpeto. Aquele roubo daquela energia, aquele momento, aquela vazão desnecessária, aquele ponto aonde você percebe que te escapa a energia, que isso vem desde sempre. Vemos isso naqueles que se libertam do álcool, por exemplo, graças ao incentivo recebido nas suas idas aos alcoólicos anônimos, por exemplo, onde o retorno ao grupo, limpo por mais uma semana, lhe enobrece, lhe cobre, lhe enche de méritos. Com muita consciência no plano físico, o objetivo dessa conduta é passar por todos os corpos nessa caminhada, relembrando que estes corpos são o físico, o emocional, o intelectual e o espiritual. Essa caminhada é importante sempre lembrar, ela não é experimental, ela não se faz por simples curiosidade ou por brincadeira, pois ela está repleta de ações que operam de forma sistemática em todas as camadas do seu ser. É necessário sempre disciplina e atenção. Se não sentir que está preparado para iniciar essa jornada com eficácia, saiba que pode sempre ter em mente a busca pela melhoria de seu ser por meio daquilo que você sente no seu interior, que é, acima de mais nada, ético. Percebam, se você não está adequado, não se sente preparado para essa caminhada dos iniciados, a caminhada em busca da sua autorrealização, pelo menos busque ser ético. Ética e moral são dois valores que nós precisamos ter muito claros. Acima de tudo, a ética, pois a ética é um valor pessoal. Você muitas vezes pode ter feito coisas equivocadas e que para um grupo foi muito bem aceito, quer dizer, dentro da moral de um grupo aquilo era aceitável, mas nos seus valores, na sua ética, no seu interior, você percebia que estava ferindo preceitos seus que lhes eram muito caros, muito nobres. Isso que nos leva à corrupção. E a corrupção, meus caros, essa corrupção nossa de manter uma falha e passar panos para as nossas falhas, é a mesma corrupção dos nossos caros políticos. É a mesma coisa. Antiético e imoral são os caminhos que nos levam à corrupção, à falha, à constante falha na caminhada. Partiremos agora, então, ao objeto de nosso estudo sobre vícios, ou sejam, os pecados capitais. Saindo do grosseiro, ou daquilo que adoece mais a matéria, e indo em direção ao sutil, ou daquilo que adoece mais ao espírito. Essa será essa jornada deste nosso episódio de hoje. Em linguagem cabalística, essa jornada parte de Malkut e vai até Rized, ou seja, da gula até a inveja. É importante lembrar que esta caminhada de vícios, ela está intimamente ligada ao esquema da árvore da vida. Nós estamos falando aqui das 7 primeiras sefirot, ou seja, como já dito agora há pouco,
do caminho que parte de Malkut e que vai até Rized. Rized, é lógico que entre Rized e Binah temos Da'at. Da'at é um abismo, é um momento onde nós só conseguiremos passar por ele com grande confiança no processo. Se você não entregar aquele pacotinho, tu não passa por Da'at. Aqui é uma questão sempre lembrada no meio iniciático. Qual é esse pacote? Só você sabe. Vamos então ao primeiro dos vícios, a gula, o vício de Malkut. A origem de todos os vícios da matéria, ainda assim, a gula não é o primeiro pecado, mas é a origem deles. Aqui podemos encontrar as raízes das desordens mais internas, aquelas bem específicas, mas também das mais externas e mais vãs que podemos imaginar. Pela gula, ou melhor, pelo medo da falta, da escassez, da subsistência, os seres perdem a oportunidade de colocar-se no lugar do outro. Neste momento, todo ser, de forma animal, imagina que o outro pode ser ele, mas exatamente por isso, e por direito, o maior bife da mesa pertence a ninguém menos do que a ele próprio. O desejo de consumir mais do que merece, pelo medo da falta, é típico dos seres humanos, mas isso não para por aqui. Este desejo demasiado pelo exagero no ter também se manifesta no exagero pelo ser, onde se percebe o desejo de abraçar demais o mundo, de fazer tudo aquilo que está além do seu alcance um pouco mais. Este desejo de fazer mais, de suprir as faltas, aponta o desejo do ego de apontar que são mais úteis do que realmente são. Um experimento interessante para o combate deste vício é o de preparar um alimento, seja um almoço ou um jantar, para isso com convidados, servir a todos e ser o último a sentar-se e a servir-se. Dessa maneira, perceberá que aquilo que lhe servir lhe caberá. E é exatamente aquilo que lhe serve, que lhe cabe por direito, no justo momento. Compreender estes momentos como simbólicos, onde aquilo que nos é dado está além do nosso merecimento, nos apresenta o tamanho do nosso fardo na realidade, do justo merecimento. Falamos aqui então sobre a gula. O primeiro dos vícios. Ele é o que dá origem a todos os outros, mas nós temos um outro vício, um vício chamado de supracapital, que falaremos sobre ele num momento específico. Vamos então à avareza, o vício de Yesod. Aqui está a casa da retenção, onde o que é meu vale mais do aquilo que é seu. Por isso usarei o seu primeiro. A menos que aquilo que é seu torne-se também meu. Assim, ele valerá mais para mim. Não é apenas assim a avareza, mas também a ação de não usar aquilo que é propriamente seu. O avarento é aquele que paga a conta no dia do vencimento para o administrador do boleto não ter lucro com o dinheiro recebido um dia antes. Também tem o caso do boleto vencido, pois mesmo o avarento tendo dinheiro para pagar aquele boleto, ele retém a ponto de pagar uma multa pelo seu pecado. Esse é o pecado que começa com a intoxicação gradativa do espírito por seus vícios paralelos. O avarento é conhecido por ser aquele que decora sua cozinha com um belo cesto de frutas que em poucos dias estarão murchas e mofadas. Ele também é conhecido por colecionar alimentos vencidos em sua despensa, muitas vezes sendo alimentos exóticos, caros, não os utilizando por apego, pelo medo de que faltarão
ou pela simples mania de achar que eles estarão lá sempre intactos para quando ele desejar. O avarento é aquele tipinho que acredita que caixão tem gaveta. Um bom experimento para um avarento é convidar os amigos para um open bar com as suas melhores e mais caras bebidas exóticas, aquela do seu bar particular, apreciando o divertimento do grupo enquanto prepara drinks para todos como se fosse para si mesmo, enquanto consome um belo drink feito de água com gás, gelo e limão espremido, sem açúcar. Essas dicas são relativas a processos interiores. Existem vários outros métodos, vários outros experimentos, mas esses experimentos ficam aqui para você também reconhecer-se na validez deles, tá? Qual desses experimentos, lá no fim do nosso episódio, você vai ver qual que mais te tocaria ou qual que mais te chocaria. Talvez aí já está uma situação onde você possa encontrar o seu vício natal para ser trabalhado, tá? Nós teremos alguns episódios futuros dentro das ciências sagradas e também do caminho iniciático, ao qual nós chamamos de episódios de aprofundamento, uma série de quase 30 programas, tá, envolvendo a temática da iniciação e das ciências sagradas, onde teremos várias situações envolvendo esse reconhecimento, o trabalho prático com vícios em busca de virtudes verdadeiras e interiores. Mas, avançando aqui, vamos agora para Hod, a próxima sefira na árvore da vida, e que é a preguiça, o vício de Hod. O preguiçoso é uma joia que não é rara. Digo isso, pois nós conhecemos um preguiçoso muito bem lá dentro de nós mesmos, não é? O ser preguiçoso vive pela preguiça que o domina, e esse vício é com certeza um dos mais destruidores que existem entre todos os 7. A preguiça deteriora o ímpeto e dessa forma corrompe a vontade, deixando apenas vestígios daqueles desejos em invólucros vazios, mas plenos de contaminações profanas. A preguiça, após adoecer o corpo, adoece também a alma, e aqui ela gera as desculpas para a busca pelo sagrado, que é a conhecida assídia. Neste processo, ela até move o corpo, o leva para o caminho contrário ao da disciplina que o levaria, por exemplo, para seu grupo de estudos sobre filosofia ocidental, pois ele não vai hoje à reunião do grupo porque ele precisa urgentemente organizar aquele quarto bagunçado em casa, que está bagunçado há cerca de 22 anos, e ele continuará bagunçado, pois ao contrário de ter a disciplina de organizar aquele espaço, de ter a sua disciplina moral de fazer aquilo ao qual ele se comprometeu a fazer, ele resolve que deve se afundar em uma bacia de pipocas e assistir algumas temporadas seguidas de uma série desnecessária no seu streaming preferido de derretimento encefálico. Com preguiça e com assídia, o adoecimento do Ocidente continua muito bem, obrigado. Uma prática para domar a preguiça é a confecção de uma varinha mágica ou a busca por um objeto sagrado para seu uso pessoal. Quer saber como fazer? Pergunte-me como. Avancemos. Agora vamos para aquela lá, a luxúria, o vício de Nietzsche. Conhece essas palavras que eu vou dizer agora? Desejo, satisfação e arrependimento? Conhece essa tríade? Desejo, satisfação e arrependimento? Pois então, elas são os degraus desse lascivo vício. Luxúria não é um vício focado apenas na carne. É um vício que possui ações em diversos meios de nossa vida.
Claro que o contexto da sexualidade é o que nos surge como principal agente, mas ele é muito mais físico do que emocional. Sabiam? A moda é o maior agente vitimizador desse vício, pois, quando mal compreendida pelos seres, escraviza-os de forma ímpar, de forma muito particular. Assim, escravizados, a cada estação, guarda-roupas inteiros são simplesmente descartados, por exemplo. Mas não para por aqui. Esse processo que evolui lascivamente da carne até a corrupção de todos os meios passa por estes 3 processos citados inicialmente. E relembrando, desejo, satisfação e arrependimento. O desejo conduz a sua energia, a seu ímpeto, a um caminho entre vários disponíveis. E é aqui que a luxúria vai te conduzir ao caminho da satisfação mais rápida e mais glamurosa. O próximo passo, lamentavelmente, é o arrependimento. E mesmo que você me diga que não, você sabe muito bem que é sim. O arrependimento de saber que tudo se perdeu por uma lascívia volúvel e repleta de cascas, que estão todinhas ali com você. Uma dica para seu enfrentamento desse vício é: vá numa festa com uma roupa velha, com um vestido repetido daquelas coleções passadas. Sair do previsível é o ponto. Voltar a um nível anterior não tira pedaço e faz bem para o seu trabalho interior. Relembrem dessas palavras, dessa tríade: desejo, satisfação e arrependimento. Vamos agora ao orgulho, o vício de Tiferet. O orgulhoso é habitualmente exagerado a respeito de si próprio. Tão exagerado que, na maioria das vezes, possui uma timidez exagerada. Tamanha é a sua arrogância. Neste ponto, na quebra dessas fachadas, a exemplo, se precisar pôr preço no seu trabalho, ele cobra muito menos do que ele vale, pois acredita que ninguém pagaria tanto quanto o seu trabalho realmente merece. Aqui está o orgulhoso. O orgulho constrói uma estrutura interior inabalável naquele ao qual o vicia, que vai dia a dia nutrindo seu nativo de certezas cegas acerca de todos os assuntos. Essas certezas são malignas a certo ponto que, além de o cegar, alimenta em si verdades que possuem relações coerentes apenas no seu imaginário, apenas no seu interior, criando deslumbramentos a respeito das verdades mentirosas que são apenas de seu domínio, do seu próprio domínio e de mais ninguém. O orgulhoso vive uma fachada de mentiras que são nutridas por ele e por sua razão, sempre assertiva sobre tudo. Uma prática interessante é a de não manifestar a sua opinião em momentos aos quais você acredita realmente ter razão profunda sobre o assunto, pontuando objetivamente que sua contribuição não tenha grande necessidade nos fatores ali expostos ao momento, mas visando, tendo como objetivo resguardar-se no silêncio e ouvir mais do que falar. Pratique isso pouco a pouco, juntamente com o necessário silêncio interior sobre os julgamentos alheios, e você perceberá as sementes da soberba inférteis em você. Já ficou aqui uma situação interessante. O orgulho gera as sementes da soberba. A soberba é esse pecado supracapital ao qual nós falamos antes. A soberba é uma situação que é a mãe de todos os vícios. Raiva, o vício de Geburah. Se existe um movimento que nos leva ou que gera em nós o mal, esse movimento é a raiva. A motivação que gera a raiva é a impaciência.
e por esta semente, a intoxicação do coração tem seu princípio, tem seu foco motivador muito bem definido aqui. Sequencialmente, então, surgem estágios, e esses estágios são as ameaças, o uso indevido da força, a violência praticada. Eis os frutos da raiva no ser irascível, ou também conhecido por iracundo. A impaciência é habitualmente gerada em nós pelos exageros, e estes não são assim tão complexos de serem diagnosticados e evitados. Quando falamos em exageros, falamos de exageros em qualquer coisa ou em qualquer setor da vida, pois até água em exagero faz mal, você sabia? Uma dica prática, então, é de evitar qualquer coisa a qual você perceba que lhe crie, que lhe conduza ao descontrole e exageros. Perfeitamente assim você evitará a impaciência, as ameaças, as explosões violentas de raiva. Vale a pena tentar, por você e pelos outros que estão próximos a você. E chegamos à inveja, o vício de Hesed. Chegamos ao mais próximo do sutil e longe da matéria. Chegamos finalmente ao primeiro pecado. A inveja tem suas várias camadas mascaradas e não muito bem definidas, mas é vício que é despertado em nós por meio da nostalgia, o desejo daquela alegria que se foi e que não volta mais. Nela, o ser tem então o desejo de possuir novamente aquilo que não mais possui. Em sua origem, desperta em nós o olhar, o perceber no outro, a situação que nos transmite a noção de alegria daquilo que passou, nos levando a desejar novamente aquela experiência satisfatória. E mesmo que se repita, ela é volúvel. A nostalgia retorna com a saudade do que já não é mais novo e nem possível, e assim nós adoecemos, melancólicos. Assim ocorre um ciclo repetitivo de despersonalização e de perda de oportunidades de evolução que os dias e noites lhe garantiriam. Mas, como se está perdido naqueles tempos bons do passado que não voltam mais, restam apenas dias melancólicos e noites perdidas. Tornar a possuir algo que já se foi é a maior marca da inveja nas nossas mentes. E é esse o desejo de posse que corrompe os seres, pois ao perceber este algo que nós perdemos, percebermos isso no outro, se busca querer aquilo novamente e a todo custo para si. Como não podemos teoricamente tomar esse algo para nós, a então presente impossibilidade de possuir o objeto de desejo é frustrada e a tristeza faz sua morada no coração dos seres. Silenciosa ou barulhenta, ela é dissolvida apenas com pés no chão, olhos para a realidade e com o impetuoso desejo de aperfeiçoamento, custe o que custar. Meus caros, agradeço a todos pela presença, pela audiência. Gostaria sempre de lembrá-los que, quando souberem, conhecerem alguém a qual tem essa mesma busca, divulguem o nosso trabalho para eles. Perfeito? Fiquemos todos no bem sempre e até o nosso